Aqui, professor Pierre, vamos mexer com um pouquinho mais de geometria analítica. Dado aqui o bom e velho plano cartesiano ortogonal, a gente vai falar de novo que, sei lá, tem uma reta rosita aí, que você pode chamar da letra que você quiser, chamo de R, de T, seja o que for, e nesta reta os pontos A e B pertencem a ela. A nossa pergunta agora é saber como encontrar o ponto médio. Veja, o ponto médio é exatamente o ponto que está na metade entre o segmento AB. Então seria, hipoteticamente, um ponto aqui, ó, onde eu vou chamar ele de ponto M, e vamos dar os nomes de XM e YM. Para encontrar esse ponto médio, a gente pode pensar que é simplesmente a média aritmética entre abscissas e ordenadas do ponto A e B. Então, no caso, o ponto M, que é formado ali de XM e YM, nós podemos dizer que o XM nada mais é do que a média aritmética de XA mais XB sobre 2, e o Y médio ele é igual a um y de A mais um y de B sobre 2. O que é bastante interessante é que existem vários tipos de exercícios, né? E uma coisa muito interessante se tem aí do ponto médio é quando ele usa o seguinte exercício. Então vamos supor que ele te dá lá o ponto A e o ponto B, faz de conta, e ele fala assim, ó, ele quer saber o ponto C, que é simétrico, esse que eu quero que vocês analisem, ó. Simétrico de A em relação, ó, essas duas coisas são importantes, ó, em relação. Simetria, ó, simetria tem a ver com ponto médio e equidistância tem a ver com a distância. Então se ele fala o ponto C é simétrico a A em relação a B, significa o que, ó? Primeiro, a ideia de simetria, vincule ela com ponto médio. Então o que você vai fazer é o que é o seguinte, o em relação é exatamente o ponto médio. Então o B, ele é o ponto médio entre C e A. B é o ponto médio. Então, a maneira de resolver isso aqui é o seguinte, o x de B, ele é exatamente igual à média aritmética entre XA e XC, ó. Então, a gente faria, ó, XA mais XC sobre 2, e o YB, ele é exatamente igual ao YA mais o YB sobre 2. Então é bem interessante essa ideia. Tá, Pé, e se fosse o exercício de equidistância? No caso que o exercício falasse assim, ó, o ponto C equidistante a A em relação a B. Então, de novo, ó, equidistância tem a ver com distância. Simetria tem a ver com ponto médio. Então, equidistância em relação a B, ó, o em relação é que o meu Bzinho ali vai ter que aparecer duas vezes, em outras palavras, né? Nesse caso, a gente daria que a distância entre os pontos A e B é exatamente igual à distância entre C e B. E aí é só ver nossa aula aí de distância, né? Então é muito importante isso daqui. Então, por exemplo, ó, se eu olhasse aqui para o equidistância simétrico, legal? Então veja, equidistante é quando a distância é igual. Então, sei lá, nesse caso, né, ó, o C, ele é equidistante a A em relação a B, ou em relação ao meio. Legal? Quando ele fala de equidistância, é que essa distância, ó, o AB e BC são iguais. Mas poderia ser assim também, ó, AB e BC são iguais. Legal? Ou poderia ser esse terceiro caso, sei lá, porque não tem que ser 90 graus aqui, pode ser qualquer ângulo, né? Então teria lá, ó, o AB e BC são iguais, as distâncias entre AB e BC são iguais. Agora perceba que a simetria, a distância entre AB e BC são iguais, mas os três pontos participam da mesma reta, ou seja, esses dois casos são iguais. O que a gente pode dizer com isso? Ó? Toda simetria é equidistante, mas nem toda equidistância é simétrica. Legal? Então, de novo, ó, toda simetria é equidistante, porque percebam, ó, a simetria e a equidistância foram iguais aqui, mas nem toda equidistância, por exemplo, estas duas, é simétrica, porque a ideia de simetria tem a ver com pontos colineares. Legal? Pontos estarem alinhados aí. E para que isso ocorra é que existe aí a ideia da simetria. Legal? Então é isso, gente. Forte abraço para vocês. Tudo de bom. Falou!